de coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 35768005. Agora são 11 horas e 38 minutos, 35 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Relembrando que a loja Leve está precisando de funcionários. Os interessados que entreguem os currículos na Cinderela Calçados. A Leve tem muitas vagas e os currículos devem ser entregues até o sábado na Avenida Brasil, número 570. Lá na Cinderela Calçados, que está fechando, inclusive, fica do lado da loja Camalito, bem do ladinho do Camalito, então a Cinderela Calçados, para quem quiser entregar currículo aí para trabalhar lá na loja Leve, que está empregando. 11h38 minutos neste momento, e as padarias hoje, na capital, né, em Curitiba, estão vendendo pão francês sem imposto. Amanhã, na verdade, sem imposto, na sexta-feira. É um protesto, né, contra o aumento do preço da farinha de trigo. O problema é que o Brasil ele produz muito trigo, mas ele exporta bastante também, e o que produz não dá para toda a população, para toda a demanda que tem dentro do país, e acaba comprando muita coisa de fora, e principalmente da Argentina. Com a alta do dólar, sobe também o preço do pãozinho, que já teve um aumento de 22,5%, sem falar no imposto, né, que tem em cima. Então, amanhã as padarias, principalmente em Curitiba, e fica aberto para o resto do Paraná, que quiser fazer também, tem aí, vão vender o pão francês sem imposto, só com o preço de custo da produção, que deve baratear bastante, né? São 11h39, Dilto Vitorassi, vereador do Partido Verde, está aqui conosco. Daqui a pouco também deve vir o presidente Fernando Duso, né? Exatamente, confirmado ontem que estaria aqui no Contraponto, mas chegou aqui também, já chegou o Dilto Vitorassi. Falando desse bloco independente, por que da criação, Vitorassi? Você que é o líder desse bloco, é isso? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, Cida, Galeb, né, todos os amigos aqui. Por que essa criação? Dá para chamar isso de criação, bancada também? Não é uma criação. O bom da imprensa de Foz do Iguaçu, que qualquer coisa que a gente se move na área política, ela dá uma repercussão enorme. Mas vocês dão notícia, né? Eu acho que é importante. Tem que Positiva, negativa, notícia é notícia. Isso não tenho a menor dúvida, não tenho o que reclamar nesse sentido. Ao contrário, tenho que reclamar quando omitem de dar a notícia. A verdade é que a minha atuação nesse mandato, desde o início, ela foi pautada por um mandato independente. Por mais que eu tenha sido eleito na chapa junto com o Reni Pereira, né, na coligação, no caso, mas eu sempre tive uma independência em referência tanto ao Executivo quanto ao Legislativo. O Legislativo, vocês podem ver, eu nunca nomeei um cargo e fiz uma oposição acirrada sobre as gastanças daquela instituição. Contra ao Executivo, todas as CPIs, e é importante que se explique isso para a sociedade, as comissões dos processos investigatórios, ela tem que ter no mínimo 5 assinaturas de vereador. E dessas 5 assinaturas, a bancada que diz ser de oposição, elas têm apenas 4 assinaturas. Esteve de um tempo para cá, porque 2 vereadores aderiram à oposição, no caso do Gessani e no caso do Queiroga. Independente de quando estavam eles ou não, sendo em 4 ou em 2, eu sempre assinei todas as investigações que se fazem necessárias. Isso me rendeu uma série assim de pessoas que ficaram com mal-estar. Então eu sempre tive, eu disse isso para o Duso e o Duso acabou concordando. Duso, nós não vamos fazer um bloco de independente. O senhor está fazendo uma opção por vir atuar, dado a sua característica, também na mesma linha em que eu estou atuando, que é na independência. E o Duso, salvo a Secretaria de Ação Social, que o partido dele resolveu fazer uma opção por administrar aquilo, dado até dos recursos que vêm do dinheiro do governo federal, ele também sempre teve uma postura, mais ou menos, uma característica de independência quanto a minha.
Então ele praticamente fez uma carta aderindo esse posicionamento e me sugeriu que a gente então pudesse montar o bloco, né? Montar o bloco daquilo que nós já vínhamos atuando. Quem está nesse bloco, além de você? Eu e ele, há a possibilidade de hoje aderir o Darcy DRM, que é um vereador também, que faz um contraponto com o Reni bacana. Ele tem sido um vereador igual ao Duz, igual a mim, que toda hora, entendeu, faz as críticas, mas aponta a solução, porque ninguém mais gosta de ranheta daquele que eu sou contra porque eu quero ser contra, porque eu quero ser diferente e não aponta a solução. Eu não, eu votei contra a questão da terceirização, por exemplo, da saúde, dos postos e da fundação, mas no outro dia a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para o Reni, em que a gente tinha que discutir o assunto. E eu não tenho nenhum constrangimento de fazer isso, porque eu não faço um pedido para mim na esfera pessoal, eu estou pedindo para um coletivo, para discutir um tema que diz respeito ao funcionalismo, mas diz respeito também, não é que em qualquer da circunstância que tem que ser muito mais respeitado, que é os usuários da Rede SUS. E eu fiz isso com os professores na intermediação da greve deles, meu posicionamento era que ele estava correto, eu estive lá embaixo na greve dos professores. Qual das greves? A greve dos professores da rede pública municipal. As duas greves, mas mais da rede pública municipal. Ajudei, através do nosso sindicato, com o aval da diretoria, a financiar a greve, mas isso não me fez que nem um minuto não fosse no gabinete do Reni para dizer o que deveria ser feito para resolver o problema. E saiu ali não com aquilo que os professores queriam, mas com um belo plano de carga e salário na mão, que definitivamente hoje temos que parabenizar os dias dos professores, e ter essa bela notícia a dizer a eles que não era tudo que os professores mereciam, mas ao longo dos 20 últimos anos da cidade de Foz do Iguaçu, nunca se avançou tanto para os professores como se avançou nesse último ano. E eu estou satisfeito porque fui parte integrante do time que ajudou nessas negociações a chegar aonde chegou. Fazendo greve, estando lá embaixo, financiando as barracas, contestando e fazendo um monte de coisa. Mas isso não me impede de conversar com o governo para tentar buscar a solução. No caso da votação aí do projeto de agente de apoio educacional, qual foi a tua posição? Pois é, o agente de apoio ficava educacional, no veja braço, só você, o meu posicionamento é o mesmo do Nelson aqui dessa rádio, né, o timoneiro, o baluarte aqui dessa rádio, desse programa que hoje não se faz presente. É a presença de peso. Eu acho assim que para aquelas funções não precisa ter magistério, mas eu também primo com uma educação de qualidade. Tomara que fosse do magistério, tomara que tivesse pós-graduação, mas o dinheiro que tem para se pagar é isso. E entre deixar... Mas você entende que eles possam fazer um trabalho a mais do que simplesmente dar comida para a criança, trocar a fralda? Que sim, claro que mas sim. aí realmente precisaria um trabalho a mais nesse sentido, por exemplo... A falta de um professor, por exemplo? Um professor passa a matéria... Não, substitui o professor na parte pedagógica, né? Na parte pedagógica. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não diz isso no projeto, Não diz isso no projeto. E veja só, ontem chamei a atenção de algumas professoras. Vamos dizer... A preocupação do Queiroga e do Gessani, quando vieram aqui, que eles foram contrários, né? Eles eram a favor do nível maior de escolaridade. A explicação deles é que não aconteça como aconteceu no governo Sames, e que esses agentes entraram na justiça pedindo o direito de ganhar como pedagogos e ganharam. Não foram classificadas por justiça. A J40 foram classificadas porque o governo federal percebeu essa demanda, mandou com que fosse passado, que antigamente as creches eram da ação social, e passou para a educação, e pediu com que as professoras J40, independente, indistintamente aonde elas estavam, tinham 6 anos para se formarem no magistério, e elas tinham que ser classificadas como professoras. E o Sames da Silva fez um grande trabalho, eu era presidente do Legislativo. Estão todas elas aí hoje como professoras, e que belas professoras, e que belos trabalhos que apresentam para a sociedade. Então, para mim, eu digo assim, eu primo pela educação, tomara que tivesse o magistério, tomara que tivesse pós-graduação. Mas, na falta do dinheiro de pagar esse piso salarial, pagando esse serventuário que vai fazer as funções que atenda, o que não pode. Então, hoje tem que ser dito com todas as letras assim, quem votar para abrir por este povo que não tenha o magistério, está votando pela abertura das creches. Os companheiros que exigem que tem que ter magistério estão escamoteando uma discussão dizendo ou é assim ou
esses grandes empreendimentos feitos, esse CMEI construído, é para continuar fechado. O pai e a mãe das crianças, 4 mil que estão represados, que não têm a creche, não vão entender, sob hipótese alguma, de não ter o local de colocar o seu filho, não é, na educação infantil. Então eu vou votar junto com o projeto, mas isso eu não quero levar o carimbo que eu sou situação ou oposição. A minha convicção que da maneira que chegou o projeto e da necessidade resolve o problema iminente que tem na cidade. Você acredita que os outros vereadores votam a favor ou contra? Eu acho que hoje só os 4 que torcem para quanto pior, melhor, e que as coisas não funcionem, porque assim voltam mais rápido para a prefeitura, no entendimento deles. Os 4 que se denominam oposição. O Gessani, os 4, claro. O Milton Bobato, o Luiz Queiroga e isso, só esses 4 é que vão votar contra. Vai ser 10 votos. 10 votos a 4 e uma abstenção, que é do presidente, que não vai ter a necessidade de votar. A APP, que a princípio não teria, não tem nenhuma representação na área municipal, né? Mas a que tem feito maior oposição a esse projeto é o sindicato da APP, junto lá com o sindicato da Unioeste, principalmente dos professores Acontece que os professores municipais, por que a APP se mete? A gente diz, mas o que a APP está metida nisso? É porque os professores municipais estão pedindo o apoio deles, é por isso que eles não, vão. Mas o Simpref apoiou, o Simpref está apoiando o projeto, o Simpref... A Associação dos Professores Não Municipais... é verdade, é que a APP Sindicato, com todo o respeito que eu tenho àquela instituição, e um sindicato combativo, e um sindicato que ganhou o respeito da sociedade, eles trabalham também como um braço de um partido político que quer substituir o governo Beto Richa logo. Eu acho que a gente tem que saber respeitar o que é atender as crianças, dar o mínimo de atenção a essas pessoas e o que é a parte política. Vamos separar disso, que a nossa sociedade não pode estar continuando pagando esse preço que está pagando por picuinhas políticas. Concordo plenamente isso que o Vitor está dizendo aí, até porque, na greve, conversando com o pessoal da APP, e olha, pelo contrário, que eu não sou contra os professores de maneira alguma, pelo contrário, eu sou a favor. Minha esposa é professora, minha mãe era professora, eu adoro os professores. Agora, só que tem um detalhe. Eu acho que houve uma inversão dessas questões aí. A APP Sindicato ela tem que defender a classe e não brigar politicamente. Claro. A classe tem que ser defendida. Então, se a APP está pensando em alguma coisa no sentido de defender a classe dos professores, mesmo nesse projeto, ótimo, parabéns para eles. Agora, o que não pode ficar com briga política nessa questão. E aí agora eles já começam nas redes sociais fazer como eles fizeram com os deputados. Aqui os vereadores, amigos da educação e os inimigos da educação. Ao contrário, eu vou colocar na rede social a partir de amanhã, estes são os 11 vereadores que votaram para a abertura das creches. Esses 4 não queriam que as creches fossem abertas. E a sociedade que possa julgar com outro prisma, não só aqueles que eles colocam. 11h50, o WhatsApp da Rádio Cultura, para você também mandar sua pergunta, sua sugestão, sua opinião, é o 9827-8200, 9827-8200. Tem um ouvinte aqui, vereador Auri, ele é morador do Mega Vila, ele está dizendo aqui mais ou menos o seguinte, que o senhor é Maria vai com as outras. Não, eu leio os elogios e leio também eu queria agradecer a participação da Auri. Eu acho que esse cidadão realmente deve ser um cidadão de pouco tempo na cidade e não me conhece. Se terá uma coisa que não me falta, e nunca me faltou na vida, e pago um preço por isso, pela minha postura franca, aberta e definida. Pago um preço, inclusive, muito alto pelo grau de sinceridade que eu encontro. Você era conhecido pela opinião, né? Pela sua opinião contrária. Por favor, eu acho que está errado, mas tudo bem. Tem outro ouvinte aqui, a gente estava falando do pãozinho, ele falou da protesto que vai ter amanhã, né? Em alguns locais do Paraná, em Curitiba já aderiu, que é vender pão francês sem imposto. Ele está dizendo o seguinte, a informação que ele tem é que o trigo que o Brasil produz é de baixa qualidade, e pois a planta precisa de um número X de horas abaixo de 0 graus, então o Brasil se obriga a comprar o trigo da Argentina. É uma contribuição que ele está dando, porque a gente falou antes, mas na verdade o Brasil ele não produz toda a demanda. Além de não produzir, ele também, o que o cidadão disse, ele tem toda a razão. A qualidade do trigo brasileiro, dada a temperatura que aqui temos no Brasil, não é a qualidade da Argentina. Mas o Brasil é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Mas não da qualidade da Argentina. Ele tem quantidade, mas não qualidade. A qualidade é da Argentina. A Argentina já tem menos qualidade, mas mais qualidade. Mais qualidade. O pão da Argentina é melhor mesmo. Lógico. A gente vai do professor ao pão. 11,51. Como é que é o negócio aí, Dante? Eu não entendi. Não, é que houve um aumento de 22% no pão francês, na farinha de trigo, no pão francês, né? Teve um aumento de 22% esse ano. Mas é por causa do dólar. A gente
gente compra muita farinha da Argentina, o dólar só, e essas cotações são commodities. Porque é sintomático, se aumentar a gasolina, vai aumentar o transporte, a rede, a cadeia, né? Vai tudo no mesmo caminho. Todo no Não, mesmo como caminho. você compra um produto de outro país, é cotado em dólar. Se o dólar subir, o produto sobe também. 11h52, 36 graus a temperatura. Caleb, tem uma pergunta aí? Uma outra questão, vereador Vitorace, o senhor é hoje partido do PV, mas o senhor foi por muito tempo do PT e agora eu já vi o pessoal comentando que o senhor às vezes não defende muito o PV, tem muitas pessoas que ainda acham que o senhor é do PT. O senhor vê isso, essa questão? A minha formação política toda foi no trabalhismo, no sindicato, e quem incorporou essa bandeira com mais ênfase foi o Partido dos Trabalhadores. Eu posso estar no PV, eu não vou mudar as minhas características e não vou ficar apenas, admiro as pessoas que fazem isso, que defendem o meio ambiente, a fauna, a flora e uma série de coisas. Mas eu acho assim que não tem que estar resumido em apenas nisso. Não, e não dá para usar como demagogia, porque tem muito ambientalista, político de partido ambientalista usando demagogia. Você quer saber né? uma coisa, por exemplo, quando fui ingressar no PV, quase fui barrado. E qual era o motivo principal? Muitas áreas verdes na cidade de Foz do Iguaçu foram ocupadas por teu apoio. Eu falei, sim, mas por que não diga para a sociedade que quando deputado federal eu trouxe 5 mil casas para Foz do Iguaçu, que daria para fazer uma leva e retirar essas pessoas dos ribeirinhos. E levar cada um, colocar no seu lugar, começar a adequar a cidade. Eu sou o cidadão que vem aqui na Rádio Cultura que mais defendo que a gente tem que começar a fazer os parques lineares nossos, dos rios Boici, do rio Paraná e de todos os mananciais de Foz, não é? Então, mas eu não vou ficar atento apenas no meio ambiente, quando tem um cidadão que está passando por necessidade, quando tem um trabalhador em que o empregador não respeita as leis trabalhistas, não é? Eu acho que tem que ser muito mais eclético do que apenas ser um instrumento de uma nota só. Nós precisamos diversificar. Dá para cuidar só do meio ambiente. Não é verdade? Né? O ouvinte Laércio está dizendo que hoje é o dia do professor e ele está parabenizando os professores e diz que é dever de todo cidadão que preza pela educação valorizar o professor. Parabéns a esses heróis das salas de aula, é verdade. Aliás, o professor, você estava falando, o professor é o que mais briga nesse país. O professor, ele briga para melhor salário, melhor condições, e agora o professor está brigando com o aluno também, porque o aluno agora está partindo para cima do professor, querendo agredir. É que os professores, está brigando de verdade. Os professores sempre tiveram, né, uma boa moral, né, uma valorização, sempre foram olhados como pessoas inteligentes, né? Não? E são formadores de opinião, por isso que essa é a força que eles têm quando eles se mobilizam. Eu não tenho dúvida que tem que ser melhor valorizado e com metodologias concretas que apontam o norte e com uma situação duradoura. Nós tivemos uma fase aqui em Foz do Iguaçu e eu tinha prometido a mim mesmo não entrar mais nessa seara da questão da meritocracia. Isso. Aonde que se pagava por IDEB, se pagava por isso, se pagava aquilo. O professor tem que ter um plano de cargo e salário decente e que se pague bem para o professor. Ele tem que estar em dia para poder dar as aulas e atender a demanda da sociedade, né? Não tenho dúvida disso. Estou esperando o vereador Luso ainda, né? Está atrasado, 36 graus de temperatura, que daí a gente entra direto uma vez no bloco, no assunto aí do bloco formado. Dá para chamar de comissão, não? Quer ver quando amanhã depois a oposição vai vir aqui e vai dizer assim, o Vitorace está deixando de assinar uma CPI da coleta de lixo. Bem, a coleta de lixo, ela foi licitada o ano passado. Eu não posso entender porque o gestor passado não licitou o lixo, não licitou a água, não licitou uma série de coisas que venciam dentro do mandato dele. Por quê? Licitou o transporte coletivo urbano, porque o juiz determinou que licitasse. Ficou pior do que é. E quando licitaram, muito obrigado pela sua constatação, ficou pior do que mas estava. é que não tem como. Além disso, perdoaram 18.240.000 reais de quem? Do pobre? Não, do rico. Perdoaram do sistema que eles colocaram no processo licitatório que tinha que pagar e depois foram lá e fizeram um encontro de conta. Eli, é o dinheiro que está fazendo falta para reformar os terminais urbanos, é o dinheiro que está fazendo falta para recapeamento asfáltico, é o dinheiro que está fazendo falta, que dias atrás eu vi uma crítica aqui contundente, e o povo, os usuários, a sociedade tem razão, dos pontos de ônibus que estão todos degradados, uma série de coisas dava para fazer com esse dinheiro que o gestor anterior perdoou
perdoou de 4 empresários do transporte coletivo urbano da cidade. Não é? Então, são coisas como esta, e agora eles querem uma CPI. Nós fizemos uma CPI, e aí agora do governo Reni e do governo Paulo. Se a GAECO não for dar uma batida no Foz Habita nos próximos meses, quando eles forem, aquilo está tudo vendido. Aquilo eu nunca vi tanto roubo concentrado por metro quadrado que nem no Foz Habita. O prefeito está querendo... O prefeito anterior fez as falcatruas, o prefeito atual também. O superintendente anterior fez, junto com a diretora. O superintendente foi trocado, o atual continua fazendo. A diretora continuou a mesma. Pessoas advogados ganharam 3 lotes, por coincidência, que advoga para o gestor anterior. E aí, quando fizemos a CPI, nós demos na mão da oposição, e eu dei a assinatura para investigar. Não acharam nada disso. Lamentavelmente. A CPI constatou o quê, Vitor? Não constatou nada. Fez uma celeuma e quis pegar o último ano do SAMES e o meu tempo, porque achavam que 8 lotes eu tinha documentado de forma irregular. Não existe essa irregularidade. Irregular é documentar 2 lotes que valem R$190 mil cada um, colocando o cavalete da água novo, burlando fatura da Sanepar para dizer que é antigo, para justificar a venda por R$7 mil cada um. Irregular é vender os preços dos lotes no Jardim Guarapuava por preço de banana, R$7 e R$8 mil cada um, para os bacana, todos ligados ao Foz Habita e sua família fazer as suas mansões em cima. E aí, a CPI que eu assinei era para levantar isso. O companheiro Bobato, eu tenho uma estima, mas ele não foi capaz de perceber essas coisas. Depois eu fui fazer um resumo. Várias dessas pessoas que cometeram essas falcatruas ajudaram a financiar o Bobato na campanha. Eu chego à seguinte conclusão, Eli, que para salvar a pele do gestor anterior, do secretário anterior da Foz Habita, da diretora, coincidentemente a esposa de um juiz, eles resolveram perdoar o Reni. Eu não vou perdoar nem a gestão passada e nem a atual. Estou levando tudo à promotoria pública. E ontem o promotor me comunicou que ele acatou a denúncia, inclusive de pessoas empossadas com concurso público fraudulento, e que o Bobato também não encontrou isso, porque as pessoas que foram empossadas são pessoas ligadas a ele, e que agora o promotor público vai fazer a defesa junto ao judiciário pelo cancelamento desse concurso, vai fazer para a retomada das propriedades. Aqueles lotes, por exemplo, lá em cima, naquela linda área de terra, Cida, perto da Casa Paraguaia, conseguiram vender 2 lotes também por preço de banana e fizeram uma casa, coisa de teatro, coisa de cinema, que a propriedade vale mais do que 2 milhões. Eu queria que a cara da pobreza fosse essa no Brasil. Eu queria que a cara da pobreza fosse aquilo. Então, portanto, eu vou de novo dizer, a oposição que eu assinei a CPI, e que dei para eles de mão beijada, não quiseram ver, porque para eles interessa sistematicamente pegar no pé do Reni. Eu quero pegar no pé dos corruptos, igual eu faço com o PT. Eu tenho um amor, uma admiração pela sigla do Partido dos Trabalhadores, mas tanto eu que nem o Duzo não vamos defender corrupto, seja ele tucano, seja ele petista, seja ele do DEM ou seja ele do PV. Corrupto é corrupto, tem que ser separado das siglas partidárias. Corruptos são as pessoas e não os partidos. Não é verdade? Vitorassi, e quanto à intenção do prefeito de extinguir o Foz Habita, qual a tua opinião? E este, por exemplo, para mim, ele está entrando numa tese que por conta do carrapato ele quer matar a vaca. Ele tem que passar inseticida e matar o carrapato. Ele tem que extirpar com os ladrões, não com a vaca. Não é? Todo mundo sabe que o Foz Habita tem um papel relevante para o progresso e desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Você é contra, então, Vitor? Exatamente. Não vou votar para acabar com o Foz Habita, nem que fique com 3 funcionários concursados lá. Mas acabar o Foz Habita, como é que nós vamos canalizar recursos do governo federal num departamento da prefeitura? Não, não precisa. Só diminui o funcionamento dela, não precisa acabar com o Foz Habita. Primeiro eles têm que provar como é que roubaram o material na construção das casas inacabadas, de 240 casas no Lagoa Dourada, do Paulo.
Do Paulo. Para mim, ele fez vista grossa para deixar roubar, inclusive, para ajudar seus apaniguados. Essas suas denúncias estão sendo entregues? Todas para promotoria pública. Se não der cadeia, eu mudo da cidade, porque no GAECO e na... Vai dar GAECO? Não. A GAECO tem que mandar lá rápido, botar gente na cadeia. Laudelino Neves está precisando desses caras lá. 12:02, eu gosto, Vitor Assi, aqui, 36 graus a temperatura neste momento. Bom, já leio aqui outro ouvinte que fez uma manifestação no WhatsApp, mas eu quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, vereador Fernando Duso. Presidente, obrigado pela presença. Bom dia, Dante. Viu que o negócio está pegando fogo. Bom Chegou dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, a todos os integrantes da mesa. Queria dizer, inicialmente, apenas para justificar o meu atraso, que como membro do Conselho Curador da Fundação Municipal de Saúde, hoje nós tínhamos uma reunião ordinária, ela acabou se estendendo mais do que o previsto, e quando a gente mexe com saúde, toda atenção é pouco. E como que foi essa reunião, presidente, já que o senhor está chegando com essa notícia para a gente? Na verdade, foi confirmado que o Estado mandou a primeira parcela, mas o buraco é muito maior do que isso. De quanto? Olha, os números ainda não estão totalizados, mas para a gente finalizar o mês, vai ter que ser feito ainda um arroxo ainda maior em toda a prefeitura para que a gente consiga cumprir os compromissos mínimos. O governo está mandando 16 milhões até o fim do ano. Não é o suficiente para cobrir? Quando ele terminar os repasses, sim. O problema é que nós já estamos administrando uma diferença substancial. De quanto? Hoje, nós precisamos, o que foi deliberado no Conselho, de um aporte ainda essa semana de pelo menos 1,5 milhão. Para pagar o quê? Para pagar os médicos do Hospital Municipal. Então, os salários atrasados, né, vereador? Desde julho. Desde junho? Julho. Julho. Que coisa. É o aporte do governo do Estado, né? Isso já... Anunciado pelo secretário Caputo. Isso já ajudou, mas para que a gente tenha o mínimo, ainda 1,5 milhão se faz necessário, isso o Conselho constatou, e nós estaremos nos mobilizando para que isso ocorra, para que a população não fique sem... De que forma, presidente? Eu fiquei responsável por, na ausência aí do prefeito, procurar diretamente o secretário da Fazenda, para que a gente não meça esforços aí para que a população não sofra nenhum tipo de prejuízo. O prejuízo seria dos médicos parar? É o que eles ameaçam hoje. Eles estão ameaçando parar, caso deram um prazo até quando para fazer esse Então, pagamento? eles estão dialogando, só que eles já se manifestaram por escrito que, caso eles não recebam, eles não pretendem continuar. Agora, sem receber desde julho, eles estão sendo bem pacientes. Agora, eles não recebem nada desde julho, receberam uma parte, não receberam. Não, o que que é? algumas parcelas estão sendo quitadas, mas... Esse é salário mesmo? Isso é salário. É hora extra? Não, isso é salário. Isso não vamos tampar aqui o sol com a peneira. Todo mundo, eu sinto que faz um esforço pela cidade, porque realmente eles estão aguentando já há muito tempo. Sou solidário a eles, o poder público tem que dar a resposta, e eu tenho a premissa que a saúde é prioridade. Tudo pode esperar, menos a saúde. Deixa eu só lhe perguntar, os demais servidores, fora os médicos, estão com o pagamento em dia? Alguns setores que os valores daí não são tão agregados, sim. Mas por que geralmente o médico, que no caso é o principal foco de uma instituição de saúde, o que acontece é que também são valores agregados, né? O médico também está muito longe de estar recebendo aí salário mínimo, como a grande maioria dos outros servidores. E por isso eles conseguem segurar mais um pouco. Agora, o médico também tem conta, também tem família, também Com tem carro para certeza. botar gasolina, também come. E eu sou da filosofia que todos devem estar em dias. Quantos médicos, Dulce, mais ou menos? O Hospital Municipal tem hoje quase 700 colaboradores, então uma boa parte desse número é médicos, enfermeiros, recepcionistas, todo tipo de profissional que aquela instituição necessita. Exatamente quantos médicos eu não tenho número. Então eles não deram um prazo, tipo, se não me pagar essa semana, na semana que vem a gente para. Chegaram a dar esse prazo? Não, eles não deram prazo, mas eles se manifestaram que ou a coisa muda, ou eles vão tomar, eles já estão
daí comunicado que daí não pretendem continuar. Então, o com hospital está serviço. notificado. Se não pagam, eles vão parar. Isso. Ok, são 12h07h36. Vamos fazer um intervalo comercial, então a gente volta com o assunto do bloco, então, bloco independente. Já voltamos, então.